Fala galera, boa tarde. Ó, lembra que eu falei da massa? Então, o cara me ligou a máquina que eu fui fazer esse dia. Ele me chamou pra ir lá fazer a massa, né? Aí eu tava com 6 apartamentos. Só que desses 6, eu já tinha 3 e já tava praticamente pronto, aí faltava mais 3. Só que aí lá nesses 3 faltava fazer a cerâmica. Aí eu pensei, dá pra mim fazer. Tanto é que eu fui fazer o orçamento, né? Aí vocês viram lá. Eu fui. Vocês viram no vídeo antes aí? No vídeo antes eu expliquei. Aí eu falei o preço pra ele. Aí ele foi e falou que não dava não. Falou que não dava pra ele não. Tipo assim, por causa que ele tá acostumado com o preço que a gente fazia antes. Só que já tem tempo, cara. E é igual eu falei no outro vídeo, é muito esforço. É muito esforço. Aí eu falei, não, eu vou aumentar. Vou cobrar um pouquinho mais agora. Aí eu falei pra ele, né? Aí demorou pra responder. Aí eu peguei e fui pra casa. Depois ele entrou em contato e falou que o valor que eu queria, ele não pagava não. Não pagava não. Aí então beleza. Porque dava pra fazer assim, por causa que eu tinha feito 3, do patrão meu atual, que eu tô fixo já tem tempo, que era cedo também, eu fiz 3, ficou os 3 de cima. Aí ia dar tempo, porque até o lado dele fazer o piso, dá tempo de fazer a massa e depois voltar e fazer os 3. Aí o cara da massa falou que não dá o preço que eu passei pra ele. Ele queria do mesmo preço que eu sempre faço. Aí eu falei pra ele, né, que não dava. Aí ele foi e ligou. Aí ele foi contar falando que não dava. Falei, beleza, então, deixa eu próxima. Quem sabe na próxima, né? Porque tem vezes que acontece isso quando a gente, desde que ele liga, aí ele pergunta quanto que é que eu quero fazer. Aí eu vou dar o preço, aí ele vai falar que não vai pagar, né? Aí outra vez acontece a mesma coisa, aí tá certo. Aí eu falo um valor e ele concorda. Então ele fala um valor que vai pagar, eu não concordo, mas tem vezes que não dá. E dessa vez não deu. Aí eu falei pra ele, né? Aí ele falou que não dava não. Eu falei, não, tranquilo. Então falou. Aí o que acontece? Passou uma semana, eu terminei lá e comecei com os 3 que eu tava, que faltava em cima, eu comecei a rolar os tetos, eu rolei os tetos, isolei e deixei pronto, deixei no jeito, sabe? Aí quando o marineiro fazia o piso, já estava bem adiantado, os tetos já estavam prontos, já estava isolado, deixado só arrochadinho nas paredes. Aí beleza. Aí só que aí é o seguinte, eu fiz isso. Depois que eu conversei com ele, passou uns 4 dias já. Aí o meu patrão falou, o patrão falou pra mim que o prédio que estava, que esse aqui agora, que eu fiz 4, o outro pintor que estava responsável por fazer os outros 4, ele só fez 2.
Aí o patrão falou pra mim se tinha como eu vir fazer. Eu falei, vou, que eu tinha que esperar a madeira lá, né? Aí eu vim pra cá. Aí toquei a rochada desses dois. Eu terminando esses dois, eu volto lá pro outro, aí com certeza lá que já terminaram o piso lá, pra será. Aí eu arranjo os outros três. Só que assim, aí eu tô agora aqui, o cara da massa me ligou. O patrão da massa. Aí pra você ver. Tipo assim, tem vezes que a gente faz as coisas e a gente não se vê. Tipo assim, a gente não se liga. Como que eu falo? Eu aumentei o preço para ele, mas não foi muito. Foi o preço justo, até que justo. Porque assim, aqui a mão de obra ela é barata. Só que tem muito serviço, mas é porque a mão de obra é barata. Entendeu? Então assim, eu sempre repito isso. O pessoal vai mais para fora, vai para Brasília, porque aqui é na fronteira, né? É pertinho. É bem próximo. E aí, ele falou que me ia pagar, só que aí eu acho que ele não arrumou outros caras. Ou então os outros caras cobrou mais do que eu cobrei. Mas eu tô achando que ele não fez flashar. Ele não fez flashar os caras. Porque mesmo que eu aumentei um pouco, tem os caras que não vai ter preço mesmo do que eu dei, entendeu? Aí ele me ligou, aí agora não tem nem como ir. Mesmo se eu quisesse, não tem como, porque eu não tenho tempo. Porque eu tenho que terminar os três lá que eu deixei já no pronto, só esperando o ladrilheiro. E tenho que terminar esses dois aqui. Como é que eu vou fazer essa massa? Lá são 6 apartamentos. Para dar 2 demãos de massa 2 demãos de massa, não é nem assim, é de reboco de cimento, que é 2 demãos de massa. Aí não teve como. Eu falei para ele, cara, se você tivesse aceitado aquela vez, né? Tinha dado certo agora. Agora ele ficou. Ele vai ter que ajudar. Vou olhar atrás do nome. Eu vou fazer essa massa para ele lá. Que às vezes a pessoa tem que se ligar nisso. Porque ele me chama por quê? Porque eu sempre fiz essa massa para ele. Sempre faço. Porque assim, tem uns caras que você vai trabalhar e a cara fica fazendo pouco mole, sabe? Não quer caprichar. Já trabalhei com os caras que estavam trabalhando, eles falaram assim, não, você vai fazer isso aí. Não, se você vai demorar demais, vai demorar mais, você tem que trabalhar direito. Aí eu acho que é isso, tipo assim, a minha massa, ela não é ruim para lixar. Minha família, por causa que eu sempre faço, imaginando que é para lixar. E aí é isso. Aí, tipo assim, se ele tivesse acertado naquela época lá, eu tava lá, eu já tava quase terminando a massa já, que já tem aqui uns 5 dias que ele me ligou. E já tinha terminado a massa lá já, mas aí ele não quis, aí agora eu tô aqui, não tem como ir lá, tipo socorrer ele vai ter que segurar a calçada do pintor. E eu acho assim, o preço que eu dei, ele não aceitou, aí ele procurou outro pintor e não achou. Ele pode não ter achado porque o cara cobrou mais caro, ou então porque ele não achou mesmo. E aí ele foi, tentou voltar atrás, mas aí já era, porque já estava roubado aqui. Aí fazer o quê? Tem que se ligar nisso. Ele também. Ele não paga muito não, assim. Se combinou, ele paga mesmo na data também. Não enrola para pagar o cara de nada, ele tá com ele paga mesmo. Mas aconteceu isso, hein? Eu dou a sabedoria dele, né? Porque às vezes, na vida da gente, a gente toma uns prejuízos, mas é uns prejuízos que não vai fazer muita diferença. Às vezes você dá uma perdida no lugar que você acha que perdeu, mas na verdade você não perdeu. Igual aqui, o meu padrão aqui, eu tô sempre trabalhando mais isso aqui, o tanto de pintor que já passou. Por quê? Porque às vezes as coisas não vai como a gente quer, mas aí você tem que ter a paciência. E tem vezes que os caras querem que saia fora.
cara vê um movimento assim, que não é do jeito que o cara quer, mas aqui tem que ter paciência, porque aqui não é fechado. Aqui ainda mais é na palavra, na confiança. E é isso, galera. Tivesse acertado, ele tava dele. Já feito a outra massa pra ele, de boa. Ele tava tranquilo, ele não quis. A culpa foi minha. Ele que não quis fechar negócio. Se eu tivesse tempo, eu acho que eu até ia. Eu falei pra ele, eu acho não, eu iria. Se eu tivesse tempo, eu iria mesmo. Aqui, ó, todo lugar, mano. Tem ó. Aqui, ó. Agora dá roupa. Tirei aquele lá com a mão, isso aqui não tira assim com a mão. Então é isso, galera. Eu tava achando aqui nesse. Não deu certo. Ele me ligou, mas já tava ocupado.